e março. São 3 meses, mas são poucas leituras. E como eu percebi que no último vídeo de leituras eu falei muito sobre cada livro, eu resolvi que eu vou falar mais do que eu achei de cada um e deixar para vocês conferirem um pouco mais das histórias através das resenhas que estarão sempre linkadas lá na descrição. Eu comecei em 2015 terminando de ler Nosso Segredo, da autora parceira Bruna Armel, mas como eu li em e-book eu não tenho como mostrar aqui pra vocês. Eu infelizmente não gostei desse livro, acho que a autora teve uma boa ideia, mas não soube como desenvolvê-la. Então, apesar de ser um livro bem curto, a leitura acabou sendo um tanto arrastada e isso me deixou um pouco triste porque eu realmente esperava gostar da história. O primeiro livro que eu comecei e terminei em 2015 foi Mentirosos, da Lockhart, e eu acabei me decepcionando um pouquinho com ele, porque muita gente falou super bem dessa história em 2014, que tinha sido um dos melhores livros do ano, e eu não achei ele isso tudo. Eu realmente gostei bastante do final, me surpreendi muito, amei a escrita da autora, mas a história me deixou um pouquinho decepcionada, porque eu esperava um suspense completo e acabou sendo puxado um pouco pro romance, o que me deixou um pouco assim, sem saber o que esperar, porque eu realmente não imaginava que teria um romance nessa história. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, mais por causa da escrita da autora do que pela história em si. Então eu recomendo que, se você ainda não leu esse livro, leia, mas vá sem muita sede ao pote. Depois eu terminei de ler A Sombra da Lua, do autor parceiro Marcos de Brito, e esse livro tem como personagem principal um lobisomem, que não é o meu tipo de personagem favorito, então acho que por isso eu acabei não gostando tanto assim desse livro. Eu gostei de uma coisa que me deixou bastante surpresa, que foi o rumo que a história tomou. No começo tudo parecia ser completamente previsível, mas do meio para o final o autor me surpreendeu bastante, dando um rumo para a história que eu não iria imaginar. E, bom, foi bem surpreendente mesmo, e foi isso que me fez gostar da obra. Então, se você gosta de histórias com lobisomens, provavelmente você vai gostar desse livro. Depois, eu li O Will and the Will, do John Green e do David Levithan, que era o único livro que faltava para eu ler todas as obras do John Green, que é um dos meus autores favoritos. Eu pensei em fazer um vídeo sobre todos os livros dele aqui no canal, então se vocês gostarem da ideia, me contem lá nos comentários e provavelmente eu faço esse vídeo, ainda não tenho certeza. Bom, esse livro aqui me surpreendeu porque eu não estava gostando dele nas primeiras páginas, estava achando tudo horrível, a história não tinha me conquistado, e muito menos a escrita do David Levithan, que era um autor que eu quero muito conhecer, e ainda pretendo ler outra obra dele, mas não por causa da sua escrita, e sim pela proposta da história, porque a escrita dele me decepcionou bastante. Eu não gostei do vocabulário que ele utiliza, então eu realmente não curti muito o Will que ele criou. Mas o Will do John Green me conquistou, eu amo a escrita do John Green, então eu gostei bastante do Will dele, e o final desse livro é maravilhoso. Então lá pra página 40 eu comecei a me envolver com a história e gostei demais. Esse livro é muito divertido, recomendo pra todo mundo. Logo depois eu li Uma Vida para Sempre, da autora parceira Simone Tayet, e esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu, precisa ler. Ele é um chick lit que segue aí o estilo de A Culpa é das Estrelas, mas apesar de ter alguns pontos semelhantes, a história é bem diferente. Esse livro tem várias citações maravilhosas, a escrita da Simone é ótima, então eu recomendo esse livro para todo mundo. Se você gosta de histórias emocionantes e com bastante romance, esse aqui é uma ótima pedida. Sem falar que essa capa é linda, eu amei. Esse livro é muito, muito bom. E para terminar o mês de janeiro, eu li Fangirl, da Rainbow Rowell, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu amo a escrita da Rainbow. Até agora eu li 2 livros dela, que foi Eleanor Park e Fangirl. E Fangirl é muito, muito bom. É uma leitura super leve, super divertida. Então, se você ainda não leu nada da Rainbow, leia. Ela é uma autora maravilhosa. E pode começar por Fangirl, que é uma ótima pedida também. Esse livro aqui tem uma história bem divertida, e apesar do número de páginas, você nem sente a história passar, porque é realmente muito boa e muito envolvente. Eu amei essa leitura e finalizei muito bem o primeiro mês do ano. Eu comecei o mês de fevereiro lendo Cidades Mortas, do Denner Belopes, que eu recebi em parceria com a editora Chiado. Esse livro aqui é uma distopia que se inspirou na trilogia Jogos Vorazes, e como eu não li Jogos Vorazes, eu não posso fazer uma comparação mais detalhada dessas 2 obras. Mas pelo que eu sei das 2 histórias, são livros bem diferentes, e a única coisa em que eles se assemelham realmente são alguns pontos marcantes de todas as distopias. Essa leitura foi bem leve, li super rápido, numa tarde, então foi ótimo para passar o tempo e eu gostei bastante.
Pelo que eu vi, ele é o primeiro livro de uma série, mas pra mim, Cidades Mortas já teve um final, então eu não sei se os outros livros serão continuações ou se apenas farão parte da mesma coleção. Depois, eu participei da Maratona Literária de Carnaval, organizada pela Ju do Nuvem Literária e pela Thaís do Pronome Interrogativo, e nessa maratona eu realizei 3 leituras. 2 livros eu comecei e terminei, e outro eu concluí que eu já tinha começado nesse mesmo mês. O primeiro que eu comecei e terminei foi Contos da Seleção, O Príncipe e o Guarda, da Kiera Cass. Eu gostei bastante desse livro, eu amo A Seleção, é uma série muito boa, gosto bastante da escrita da Kiera, e o Maxon é o meu personagem favorito, então foi ótimo poder conferir um conto da perspectiva dele. Então eu amei o Conto do Príncipe, gostei do Conto do Guarda, não achei nada demais, porque eu não gosto muito do Aspen, mas se você já leu A Seleção, eu recomendo esse livro, é bem legal. Depois, eu li um livro que eu estava super ansiosa. Se você acompanha o canal, você já deve imaginar qual é, porque eu comentei sobre ele em algumas tags e em um vídeo de book haul no ano passado, que é O Caso Perdido, da Colleen Hoover. Eu estava louca para ler esse livro, todo mundo falou bem dele, e eu realmente não me decepcionei. É um livro maravilhoso, foi o meu primeiro favorito de 2015, e eu não vejo a hora de ler outras obras da Colleen Hoover, porque a escrita dela me envolveu completamente, a história me prendeu, é muito emocionante, muito intensa, o casal protagonista é maravilhoso, então eu amei esse livro, recomendo para todo mundo. E pra finalizar a maratona e também o mês de fevereiro, eu li As Boas Fadas de Nova York, do Martin Miller, que eu recebi em parceria com a Edições Ideal. Eu não gostei muito desse livro, e eu acho que isso aconteceu principalmente pelo desenvolvimento do autor nessa obra. Eu acho que o autor se perdeu um pouco, porque ele acabou desenvolvendo uma história bem infantil, mas com um vocabulário nada para crianças. Então eu acho que ele se perdeu um pouco, não sei se ele queria escrever uma história infantil, se ele queria escrever uma história adulta. Acabou que eu não gostei disso, sem falar que esse livro traz como alguns personagens as fadas, e além das 2 fadas principais, ele traz outras várias fadas que têm nomes muito estranhos e que eu não consegui memorizar, porque esse livro ele traz algumas histórias paralelas, então nessas histórias tem várias fadas, e eu realmente não consegui identificar, porque eu não sabia os nomes delas, são nomes bem confusos, então eu acabei me perdendo um pouco na leitura, assim como o autor se perdeu durante o desenvolvimento. E infelizmente eu não curti isso, mas se você gosta de livros com fadas, provavelmente você vai gostar dele, porque é uma leitura realmente para passar o tempo. E em março eu li apenas um livro, isso mexeu muito com o meu ritmo de leitura, fiquei com uma ressaca literária, agora finalmente meu ritmo de leitura está voltando ao normal, e o único livro que eu li nesse mês foi Divergente, da Veronica Roth. Eu queria muito ler essa trilogia, porque todo mundo falava super bem. Eu acabei não achando esse livro nada demais. Eu gostei, mas as primeiras 100 páginas foram bem lentas, eu não estava gostando da história. Só depois da página 100 eu comecei a gostar um pouco. Muita gente falou que tinha muita ação, muita coisa, e eu não achei tudo isso. Então eu acabei não me empolgando para ler as continuações, mas eu vou sim continuar, não sei quando ainda. Mas já me disseram que o segundo livro é o melhor da trilogia, então eu acabei criando um pouquinho de vontade para ler, mas não sei quando eu vou fazer isso. Até porque eu já sei o final, muita gente estava soltando spoiler nas redes sociais, eu acabei pegando spoiler. Já sei o que vai acontecer, tenho vontade de saber como isso vai acontecer, mas realmente não estou muito empolgada. Bom, essas foram as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março de 2015. Não se esqueça de comentar se você já leu algum desses livros, o que é que você achou deles, vamos discutir aí sobre essas obras. E comentem também se tem algum livro aqui que vocês querem muito ler, me digam qual, ou se tem algum que está entre os seus desejados. Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e acompanhar o Folhas Perdidas em todas as redes sociais para receber todas as atualizações do blog e do canal. Beijo e até o próximo vídeo.